Tem uma coisa que ninguém te conta sobre envelhecer bem. Não é ter filhos por perto. Não é ter amigos de longa data. Não é ter uma agenda cheia de compromissos. A verdade é que tem gente cercada de família que acorda todo dia se sentindo completamente sozinha. E tem gente que vive de forma simples, quieta, discreta e carrega uma paz que a maioria das pessoas nem sabe que é possível ter. O que realmente sustenta uma velhice com dignidade e propósito se resume a 5 pilares. Só 5. E quando você entende de verdade o que são esses pilares, a velhice deixa de ser algo que te assusta e passa a ser algo que você pode construir, com clareza, com intenção, com leveza. Se isso já faz sentido para você, deixa o like antes de continuar. Ele ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Vou conversar com você do jeito mais honesto que eu consigo, sem romantizar a velhice, sem aquelas frases bonitas que não dizem nada de verdade. Só o que importa de verdade. Quando a vida fica mais quieta, quando o ritmo muda, quando as coisas que pareciam urgentes começam a revelar o quanto eram dispensáveis. Porque quando você chega numa certa fase da vida, os valores mudam. O que antes parecia essencial mostra que era superficial. E o que parecia simples revela que era, na verdade, o mais precioso de tudo. Pilar 1. Um corpo que ainda funciona. Não estamos falando do corpo que você tinha aos 20 ou 30 anos, nem de perfeição física. Estamos falando de algo muito mais concreto. Um corpo que te permite atravessar o seu próprio dia sem depender constantemente de outra pessoa. Conseguir se levantar da cama sem uma batalha. Caminhar até a cozinha. Preparar o seu próprio alimento. Sair para respirar o ar lá fora sem precisar que ninguém te guie. Quando somos jovens, essas coisas parecem tão óbvias que nem percebemos. Na velhice, elas se tornam a base de tudo. São a fundação da sua liberdade. Muita gente passa a fase mais produtiva da vida correndo atrás de dinheiro, de status, de reconhecimento, acreditando que são essas conquistas que vão garantir o futuro. Mas quando os anos avançam, a verdade aparece com clareza brutal. A sua independência depende muito mais da sua capacidade física do que das suas conquistas materiais. Se as suas pernas ainda te carregam, se as suas mãos ainda dão conta das tarefas simples do dia, se o seu corpo ainda te permite administrar a própria rotina, então você ainda tem controle. E esse controle tem um nome muito maior do que conveniência. Ele se chama dignidade. A Organização Mundial da Saúde é clara nisso. A capacidade funcional, ou seja, fazer as coisas do dia a dia de forma independente, é um dos principais determinantes da qualidade de vida na terceira idade. Não precisa ser atleta, não precisa ter saúde perfeita. O que importa é consistência, caminhar com regularidade, manter as articulações em movimento, preservar uma força muscular básica. Hábitos simples que constroem uma proteção silenciosa ao redor do seu futuro. E quando o corpo ainda colabora, até um dia comum pode ser satisfatório, porque você ainda é protagonista da própria vida, não apenas uma testemunha passiva do que acontece ao seu redor. Pilar 2. Uma renda pequena, mas confiável. Não estamos falando de riqueza. Não estamos falando de luxo. Estamos falando de algo estável. Algo que você possa contar todo mês. Porque o estresse financeiro não desaparece com a idade. Em muitos casos ele fica mais pesado. Quando você é jovem, pode recomeçar, pode arriscar, pode se reinventar. Mas em fases mais avançadas da vida, a incerteza financeira bate de forma diferente. Não é só sobre dinheiro. É sobre o que o dinheiro protege. A segurança de ter comida, de pagar as despesas da casa, de conseguir cuidados médicos quando precisar, de lidar com o imprevisto que sempre aparece. Já vi pessoas que não têm muito, mas porque o que têm é estável, caminham pela vida com uma tranquilidade que muita gente inveja. E já vi outras que um dia tiveram bastante, mas sem previsibilidade, carregam uma ansiedade silenciosa que nunca as larga de verdade. A diferença não está no valor absoluto. Está na estabilidade. Uma aposentadoria. Uma poupança construída ao longo do tempo. Uma renda mensal modesta, mas previsível.
Essas coisas importam porque eliminam uma camada de medo. E quando esse medo vai embora, a mente ganha espaço para descansar, para apreciar os momentos simples, em vez de ficar calculando o que pode dar errado. Na velhice, a paz raramente vem da abundância. Ela vem da previsibilidade. Pilar 3. Uma rotina simples e consistente. Esse pilar começa de forma discreta. No início parece pouco relevante, mas com o tempo ele molda absolutamente tudo. Não estamos falando de um cronograma rígido que transforma a vida numa lista interminável de tarefas. Estamos falando de uma estrutura suave, que dá ao seu dia uma sensação de direção. Quando as pessoas se aposentam ou deixam para trás responsabilidades que ocuparam décadas, muitas imaginam que a liberdade total, sem horários, sem compromissos, sem estrutura alguma, é o ideal. E por um tempo, pode parecer refrescante, mas depois de um período, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Sem estrutura, os dias começam a se fundir. A manhã vira tarde, a tarde escorrega para a noite. E antes que você perceba, o tempo perde a forma. E quando o tempo perde a forma, a mente segue o mesmo caminho. Você começa a se sentir um pouco perdido, um pouco à deriva, mesmo sem conseguir explicar por quê. É aí que a rotina entra. Não para te restringir, mas para te ancorar. Acordar num horário consistente. Ter um hábito pela manhã. Sair para uma caminhada. Preparar uma refeição num determinado momento do dia. Esses pequenos padrões criam um ritmo. E o ritmo, mais do que a empolgação ou a novidade, é o que mantém a mente estável ao longo do tempo. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que a previsibilidade das rotinas diárias está diretamente ligada à redução do cortisol, o hormônio do estresse, e ao aumento do bem-estar. Não precisa parecer produtivo para quem olha de fora, só precisa ser seu. Uma manhã tranquila com um café, uma caminhada curta, um momento de leitura, um descanso no período da tarde. Essas não são grandes conquistas, mas elas dão ao seu dia um começo, um meio e um fim. E na velhice, o propósito não vem mais de grandes metas. Ele vem da continuidade, de aparecer para a própria vida de formas pequenas e consistentes. Pilar 4. Uma razão para sair da cama. Não precisa ser uma missão grandiosa. Não precisa impressionar ninguém. Não precisa ser produtiva, lucrativa ou admirável. Só precisa existir. Algo pequeno, pessoal e consistente. Pode ser um hábito, uma responsabilidade, ou até um momento simples que você aguarda com alguma expectativa. Muita gente acredita que a solidão é o que quebra uma pessoa na velhice. Mas na maioria das vezes, o que realmente desgasta não é a solidão em si. É a ausência de antecipação. É acordar e sentir que nada está esperando por você. Que nada precisa de você. Que nada te puxa para dentro do dia. Esse vazio não chega de forma dramática. Ele vai chegando devagar, em manhãs que parecem um pouco mais pesadas, em tardes que se esticam demais, em noites que chegam sem nada memorável. E ao longo do tempo, essa falta de movimento para frente começa a sugar a energia de um jeito difícil de nomear. Por isso, a mudança real está em aprender a criar a própria razão, em vez de ficar esperando que ela apareça sozinha. Às vezes, essa razão é incrivelmente simples. Cuidar de algo vivo. Uma planta, um animal, um pequeno espaço que depende da sua atenção. Ir a um lugar específico com regularidade. Não porque você é obrigado, mas porque isso dá ao seu dia um ponto de contato com o mundo lá fora. Acompanhar uma história que se desenrola aos poucos. Um livro, capítulo por capítulo. Um interesse pessoal que cresce com o tempo. Essas coisas criam continuidade. Dão ao dia um fio que conecta um momento ao seguinte. E com o tempo, esse fio constrói resiliência, mantém a mente engajada, o senso de tempo intacto. Quando você tem pelo menos uma coisa que chama gentilmente para o dia, levantar deixa de ser uma obrigação e passa a ser um acordo tranquilo que você faz consigo mesmo. Pilar 5. A paz consigo mesmo. Esse é o pilar que fica por baixo de tudo.
o que determina como todos os outros se sentem no dia a dia. A capacidade de estar em paz consigo mesmo. Não apenas tolerar a solidão, mas realmente sentar com ela, sem que o desconforto tome conta. Porque independentemente de como a sua vida está organizada, independentemente de quantas pessoas estão ao redor ou não estão, haverá momentos, e muitas vezes, longos períodos, em que é só você e a sua própria mente. E nesses momentos, tudo fica muito claro. Se a mente é inquieta, se ela busca distração constantemente, se ela volta sempre para o arrependimento, para a ansiedade, para a insatisfação, assim que o ambiente fica quieto, a solidão pode se tornar pesada, às vezes sufocante. Mas se a mente aprendeu ao longo do tempo a se assentar, a observar sem reagir a tudo, a deixar os pensamentos passarem sem se agarrar a eles, então algo diferente acontece. O silêncio se torna repousante em vez de vazio. O tempo desacelera de uma forma que parece espaçosa, em vez de interminável. E você começa a experimentar uma leveza que não depende de nada externo. O famoso estudo de desenvolvimento de adultos de Harvard, um dos mais longos estudos sobre bem-estar humano já realizados, aponta que a qualidade da relação que uma pessoa tem consigo mesma é um dos fatores mais determinantes para a saúde mental na terceira idade. Não é o número de amigos, não é a frequência de interações sociais, é a paz interior. É a forma como você habita a própria mente. Isso não acontece de uma vez. E não vem de se forçar a pensar positivo ou de fingir que tudo está bem. Vem de ir, gradualmente, se tornando familiar com o próprio mundo interior. De não fugir dos próprios pensamentos cada vez que eles aparecem. De permitir que o desconforto exista, sem que ele precise te dominar. E ao longo do tempo, essa prática constrói uma estabilidade interna que te carrega através de situações onde o suporte externo pode não estar disponível. Quando você desenvolve isso, algo importante se transforma. Você para de precisar de distração constante, para de depender dos outros para preencher cada momento quieto e começa a se sentir em casa, na própria presença. Isso muda completamente a experiência de envelhecer. Porque em vez de medir a vida pelo que está faltando, você começa a reconhecer o que já está aqui, nos momentos mais simples, nos espaços mais quietos. Então, quando você junta tudo isso, começa a enxergar uma imagem muito diferente da velhice. Não uma imagem definida por quem está ou não está ao seu redor, mas uma imagem moldada pelo que você construiu dentro e ao redor da sua própria vida cotidiana. Um corpo que ainda te permite se mover, mesmo que não com a mesma facilidade de antes. Uma renda pequena, mas estável, que afasta a preocupação constante. Uma rotina simples, que dá forma aos seus dias. Uma razão, por menor que seja, que te chama para frente todas as manhãs. E uma mente que consegue sentar na própria companhia, sem transformar esse silêncio em sofrimento. Com esses 5 pilares no lugar, a vida não precisa ser barulhenta, não precisa ser cheia de gente. Ela se torna mais quieta, sim, mas também mais clara, mais estável e, em muitos sentidos, mais honesta. E se você chegar a esse ponto, a velhice não é mais algo que você suporta, é algo que você compreende e atravessa com uma confiança tranquila que não precisa provar nada para ninguém. Se esse vídeo chegou até o seu coração de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está nessa fase da vida, ou que já está se preparando para ela. E nos comentários me conta, qual desses 5 pilares você acredita que é o mais difícil de construir? Escreve aí, porque essa conversa continua com você.